Da conscientização da esclerose múltipla. A gente fala assim, comemorado, que tem um dia que o mundo para fazer ações de conscientização e de informação de uma patologia tão envolta em estigmas, envolta em preconceitos e desconhecimento, inclusive pela própria classe da saúde. Né? São poucos os profissionais de saúde que conhecem a patologia. Então, na verdade, é o mês de maio inteiro, está acontecendo aí pelo mundo vários tipos de ações. Todo ano tem um tema, e o tema desse ano da campanha é a vida com esclerose múltipla. O que eu posso falar para o outro, o que eu posso divulgar, a minha dica de como eu faço para viver bem, né? Porque todos nós temos uma forma de viver com a esclerose múltipla. E o que eu faço? O que eu posso fazer e o que eu posso falar para o outro que me faz bem para eu conseguir ter qualidade de vida mesmo tendo uma patologia do porte da esclerose múltipla. E nós estamos na nossa fanpage e Instagram, todas as redes sociais, divulgando aí durante o mês depoimentos de vários pacientes falando, né, como é que é a vida dele com esclerose múltipla. Convidamos várias pessoas, algumas aceitaram participar, outras não, mas enfim, o primeiro paciente que tomou a iniciativa de compartilhar as dicas dele, ele tem 81 anos e tem diagnóstico há 55 anos de esclerose múltipla. Tem limitações? Tem. Ele tem problema de audição, tem alguns problemas para caminhar, mas ele fala que não há nada que não é administrável. Mesmo com a esclerose múltipla, ele, mesmo já sendo diagnosticado, mesmo com muitas dificuldades, que ele teve inúmeros surtos e numa época que não existia nenhum tipo de medicação para controle, era só corticoide e via oral ainda, nem tinha, né, as pulsoterapias como ainda tem hoje para acelerar aí o processo de recuperação de um surto. Ele chegou a presidente de uma grande empresa, mesmo com a doença. E a dica dele, pensamento positivo. Pense positivo para a gente conseguir viver. Então essa sim é a maior das dicas, né, que a gente pode deixar aí em nome do senhor José, que acho que mora, eu nem sei onde ele mora, para falar a verdade, mas não é perto. E é isso, gente, muito obrigada. Hoje a Luísa, né, a Luísa Donegá, é psicóloga, ela faz parte da diretoria técnica da ABCEM. Ela já esteve aqui com a gente o ano passado, esteve no nosso simpósio, e hoje ela voltou para falar aí da depressão, falar dos familiares. Por isso que é muito importante, né, a presença hoje aqui dos familiares que estão aqui para dar apoio, né, que sem eles a gente não consegue seguir, se a gente não tiver esse apoio. A minha filha tá ali, linda, maravilhosa, divando, sabe? Porque é minha filha, né? Parece a minha cara, mas é linda, minha irmã. Assim eu me vejo. Foram intimadas, receberam uma intimação por oficial de justiça para estar aqui hoje. O Newton está aqui, que é marido da Camila. Temos a Giovana, filha da Rose. A Ivone e o Ivanildo, pais da Ive. O João, irmão da Marusquinha. Quem mais? O André e a Ana, que são... Vocês já casaram? Não? Eles são namoridos. Eles estão aqui, ó. Eu estou negociando. É o primeiro para ver se acelera esse casamento. Em vez desse jeito. Eu quero ser daminha. Aí você quer. Você não tem mais idade para ser daminha, sinto informar. A idade ela não tem mais tamanho, ela tem. Salientar que a Dona Egá é especializada em doenças neurológicas da Casa da Esperança de Santo André.
Ela é da Casa da Esperança, foi lá que eu conheci a Luísa. Ela é a minha terapeuta, tem mantido a minha cabeça funcionando há 5 anos já, desde que eu fui diagnosticada. Ela me pegou na fase, em todas as fases, né? Na fase da negação, na fase da revolta, na fase depressiva, aí na fase da aceitação, depois na fase depressiva de novo, e aí vamos indo, né? Mas seja muito bem-vinda, Luísa, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você tem um conhecimento incrível, né, dessa patologia aí que nós aqui temos. Aqui, levanta a mão aí, gente, para os convidados aqui da USC saber quem são os esclerosados. Você falou os convidados. Não, por os convidados saberem quem são os Elas esclerosados. esperam ouvir, né? Não ouve tudo. Ih, levanta esse braço. Ah, melhor. E Eu. Mas, Dos alunos, tem vários de pedagogia, né? Nós temos tido assim, uma presença grande de alunos de pedagogia aqui. Temos de direito, nutrição. Vocês sabem o que é esclerose múltipla? Já ouviram falar? Mas a gente não tem conhecimento profundo. Então, acho que eu passo a palavra para a Luísa e a Luísa. assim, eu já me antecedi, né? Já fiz uma bagunça aqui inicialmente, já meio que organizei, né? Já me apresentei, mas vamos de novo, porque algumas pessoas chegaram depois. Bom, novamente é sempre um prazer estar aqui, com certeza, tá? Então, eu estou trabalhando com eles desde a fundação. Eu perguntei, né? 2 anos? Quase 2 anos. Ele me ajudou. Desde a fundação, né, da associação, porque era um sonho da Beth depois que se descobriu, né, a doença. Existem outras associações em São Paulo, em São Paulo e no país inteiro e lógico que no mundo inteiro. Mas aqui na região não tínhamos isso, tá? Não tínhamos nenhum espaço e nenhum conjunto de pessoas com a mesma situação, seus familiares e profissionais dispostos a olhar para isso e dar informação, tá? Quando eu recebi o convite, Beth falou, né, então, o que a gente pode fazer? Algumas reuniões aconteceram, né, pra gente colocar. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse pra Beth foi assim, tá, eu assumo isso, né, você assina, você se responsabiliza pela sua parte, é lógico, porque eu acho que informação é o que falta, tá? Então, assim, informação, e essa tecla eu sempre vou bater, qualquer palestra que eu fizer, qualquer bate-papo aqui com vocês, eu vou fazer, informação salva, gente. Aqui eu não vou falar só de esclerose múltipla, as informações que eu gostaria de passar para vocês hoje, aliás, compartilhar, é que informação salva, na realidade, tá? Tudo que eu não sei me assusta, me causa uma impotência, às vezes eu acho que é pior do que na realidade ou pelo contrário, eu nego a importância, isso também é grave. A gente vai de um polo para o outro, e isso em doença orgânica, principalmente, é gravíssimo. Tá? Agora, quando você se predispõe a se informar a respeito, então você pergunta para outros profissionais, e neste caso da associação, quando ela foi feita, uma das coisas que eu fiquei encantada, porque tem, né, vocês sabem, para alcoólatras anônimos, para doença de Parkinson, para familiares de Alzheimer também, algumas pessoas que não estão com a doença tão evoluída também podem participar, é de extrema importância, porque a doença ela causa uma solidão muito grande, né? Então, quando você recebe um diagnóstico deste volume, a gravidade já é, o que é isso? Né? Primeira providência, hoje em dia, Google. Coisa que esse senhor com 80 anos não tinha o tio Google para ir lá xeretar o que é isso, né? Então a gente já pega e pá, entrei na página. Isto é bom em alguns aspectos. Nós da equipe médica temos horror quando o paciente faz isso. Por quê? Isso eu explico para qualquer paciente que está no consultório, pessoas da BCM também, eu falo, cuidado quando você vê desta forma a sua informação, ela é para um paciente hipotético, tá? Não leve em conta a faixa etária, outras patologias associadas, não leve em conta o estilo de vida que essa pessoa leva, doenças que ela teve no passado que podem causar mais problema, mais dano ou não, tá? Sugerem medicações, então, gente, cuidado com isso. O Google é muito bom? É ótimo, eu uso, todo mundo aqui usa para qualquer situação, estudantes mais do que nunca, tá? Mas no caso da medicina, é um paciente hipotético. Então a gente vai dar uma descrição da doença, tá? O que é a esclerose múltipla? É uma descaracterização da mielina. Vou dar uma analogia simples aqui. É como se fosse
Tem os fios condutores da nossa parte neurológica, tá? Que mandam informações para o corpo inteiro. Né? O ser humano, ele no organicamente falando, ele é composto de... Eu estou lendo mais para cá porque eles não sabem o que eu estou... Tá? Mas se tiverem perguntas, por favor, também interrompam, eu não tenho nenhum problema com isso. É como um fio condutor. E o cérebro, ele é comandado por impulsos elétricos e químicos. Na realidade, o cérebro da gente é isso. Se tiver alguém de fisioterapia aqui, me ajuda, mas é por aí, tá? E temos os neurônios. Maria, se eu soubesse que ninguém ia saber, eu trazia aqui. Vou fazer um desenho bem horrível, tá? Desculpa, mas só para vocês terem uma noção, se não for melhor. Veratuja infantil, tá, gente? Então vai. Então o cérebro tá dividido, hemisfério esquerdo, hemisfério... aqui dentro, tá? Essas massas aqui, ó, elas são compostas, na realidade... Tadinho, não é nada. Massa branca, massa cinzenta, tá. O que gera aqui dentro são, nós temos muita química aqui dentro também, tá? E impulsos elétricos. Então o que acontece? Aqui é a coluna vertebral, pelo amor de Deus. Vou chutar braços. E você já imagina que para baixo tem o resto, tá? Então assim, esta química e esta eletricidade que é o tempo todo passando em várias direções. A natureza é linda, literalmente linda quando eu olho para isso, tá? E aqui vamos descer os nossos impulsos elétricos, tá? Que manda, na realidade, mensagem para o corpo inteiro. Acontece que aqui dentro, nesses neurônios, é como se fossem fiozinhos, gente. Imagina os fiozinhos menores, menor que um fio de cabelo, tá? Estão passando aqui nesse meio. E se comunicam um com o outro. O neurônio é isso. Eles passam mensagem para cá, que repassa para cá, e vão passando para células específicas. Esse processo todo a gente não enxerga. Mesmo numa ressonância magnética você não enxerga, tá? O que acontece na esclerose múltipla? O fiozinho vai ficando mais fininho. A barra de mielina, que a gente chama, é como se fosse a tal da capa do fio. Este fio protegido, ele tem mais força e ele conduz a mensagem que veio lá de cima, passando por nesse neurônio, tá? Ele é interrompido em alguns aspectos. Tá? Vai pegar outro, porque os neurônios sobem aqui, ó. Então isso aqui é uma rede, tanto que é rede neuronal. Tá? Então interrompeu aqui, tá, então vai chegar aqui, ele vai passar para cá, mas fez falta aqui. Tá? Faz sentido o que eu estou dizendo? Dá para ter uma noçãozinha? Por que isso acontece? Ainda não sabemos. Né? Pesquisas, mas ainda não temos noção disso. Então nós temos umas 20, 30 medicações no momento, no geral. Mundo, no Brasil, é dispensada pelo SUS 7 medicações e a 8ª foi aprovada, ainda não está sendo dispensada, mas já foi incorporada, então logo começa, que seria a 2ª medicação via oral, que é o Albagio, nós já temos o Fingolimod, e teve uma consulta pública agora para a inclusão de mais 2 medicamentos, que não, agora foi o Fumarato e o Tecfidera. Os dois teve a consulta pública, a recomendação preliminar da Conitec foi de não incorporar, mas dependendo aí da quantidade de adesões que nós tivemos, a gente consegue reverter essa decisão preliminar, essa recomendação, que foi o caso do Albagio. O Albagio também, a recomendação preliminar era de que não incorporar. Nós fizemos aí uma campanha maciça, né, todas as associações, todas as entidades aí envolvidas com a esclerose múltipla, e conseguimos uma adesão grande, né, de contribuições lá, né, de respostas contrárias à opinião da Conitec, e conseguimos incorporar a medicação. Eles fizeram assim a revisão, né, eles mudaram a decisão inicial de não incorporar para incorporar. Então agora nós temos 2 que ainda não saiu o resultado. Então no momento nós temos
7 medicações sendo dispensadas, vai entrar a 8ª em breve, e mais 2 aí que está dependendo aí de uma decisão agora, porque são medicações de alto custo. Medicações em torno, a mais barata, em torno de R$7.000 e vai até 12 mil, em média, né, mensal. Esse valor é mensal. No mundo tem muitas outras medicações já aprovadas, medicações que ainda estão em fase de processo final aí de pesquisa clínica. Foi aprovada mais uma no Brasil, no Brasil não, foi aprovada nos Estados Unidos, a FDA, que vai ser a primeira medicação para esclerose múltipla progressiva, que até hoje não tem medicação, não tinha nada, nenhum tipo de tratamento. Então foi aprovada lá, até vir para cá ser aprovada pela Anvisa, depois passar pela Conitec, vai demorar. Oi, filha. Essa nova medicação, ela vai atrasar a progressão da esclerose múltipla progressiva? Qual delas? Essa que você acabou de dizer aí. Sim, que ela teve bons resultados na desaceleração da progressão. Cura não há. Não estaciona, só desacelera. Não estaciona, desacelera. O que não tinha, porque é um avanço, porque até agora a progressiva se instalava e ela ia progredir. Tá? Não tem nenhuma medicação para fazer aí que se estacione. Então agora está entrando essa, a gente espera que chegue, que venha logo para cá, que passe pela Anvisa, que vá pela Conitec, mas esse processo até chegar no Brasil é em média 3 anos, tá? Pela burocracia. E também se a gente, como paciente, como familiar, como amigo, como profissionais da saúde envolvidos, não se envolve, não contribui nas pesquisas clínicas, a gente corre o risco de não ser incorporado. Por exemplo, foi aprovado pela Anvisa, mas o SUS não vai fornecer. E aí poucas pessoas vão ter condições financeiras de arcar com o custo de uma medicação dessa. Por isso é importante os estudantes de direito, né, ou os advogados, também estarem atentos a esse processo. Né? No congresso que teve, vieram 2 advogados, dar informações ótimas, você estava presente, você se lembra, né? Informações assim, profundamente esclarecedoras do processo que é até liberar uma medicação. Tá? Então não basta... Estudos tem vários, gente, e na realidade para várias patologias degenerativas evolutivas, porque é esse o termo, tá? Então degeneram, neste caso, a barra de mielina, e é lógico, aí isso se espalha para o corpo, vocês estão aqui com várias pessoas, cada um com um sintoma diferenciado, tá? Então não pense assim, olha, esclerose múltipla é isso, então qual é o protótipo do paciente de esclerose múltipla? Não tem, né? Quem olha para a beta-tesina não acha que ela tem. Que sintoma que ela tem? Aparentemente não tem nenhum. Normalmente eu não uso bengala, hoje é um dia atípico. Né? Por favor. Se o diagnóstico é feito basicamente por clínico, né? Pela ressonância magnética e de sangue. Como que se a pessoa faz aqueles exames apenas anual? E fisicamente não tem como identificar. Como que descobriu, no caso? Conjunto de sintomas específicos. Conjuntos. Tá? Fraqueza muscular, algumas pessoas desenvolvem neurite óptica, né? Marusquinha pode falar disso, Rose. né? Como é que é também? Rose também, tá? Geralmente a fraqueza muscular, o diagnóstico ele é demorado, gente, porque a pessoa fica anos, na realidade, já tem uma fadiga. Como se fosse labirintite. Exatamente, tá? Então assim, é cansaço. O que eu ouço do que eu trabalho, né, com esclerose especificamente, é assim, eu estou muito cansada, eu tenho um cansaço que não é de mim. Aí, não necessariamente, tá? É mais pela fadiga, é o primeiro sintoma, tá? Só que assim, o que a gente imagina quando alguém está fatigado? Você está estressado, você trabalhou demais, você tem uma vida muito complexa, toma uma vitamina que melhora, né? Vai fazer exercício que melhora. Uma colocação que eu gostaria de colocar, pela minha irmã também, os pacientes, antes de receberem o diagnóstico, até descobrir, eles já chegam já num estado já, né, de estresse, de ansiedade, por conta de sempre ouvirem, né, mas todo mundo é assim, todo mundo faz o que você faz e não sente que nem você, então assim, já tem aquela coisa do preconceito, então e o paciente não sabe o que ele tem, acaba a minha irmã mesmo, vou falar por ela achava que
ela era uma pessoa preguiçosa, não é possível, porque ela não conseguia fazer o que os outros conseguiam, e ia no médico e não tinha nada, né? Então tem muito disso também, né? E exatamente como a Beth falou agora há pouco tempo, não é todo neurologista, tá, que está acostumado, porque ela é uma doença rara, vamos chamar assim, né? Ainda é encaixado, né, na rara, não é uma coisa comum. Então, assim, no Brasil, só um minuto, Luiz. A incidência no Brasil, a OMS define doença rara aquela que atinge até 60 pacientes num grupo de 100 mil habitantes. A esclerose múltipla no Brasil, ela tem cerca de 18 pacientes para cada 100 mil habitantes. É rara, mas ela não está listada no rol de doenças raras no Brasil. Tá? Então aí é mais difícil ainda, porque a gente vê outras doenças que têm uma atenção maior do governo e que atinge um número às vezes até menor de pacientes, ou às vezes até maior. E como a esclerose múltipla não está lá, não recebe, ela não recebe atenção das políticas públicas, não recebe a neuroreabilitação, ela não recebe campanhas informativas. E acho que vocês receberam, todos receberam o folder, que está aí os sintomas, alguns dos sintomas, né? Então você vê a vastidão de sintomas. Disfunção esfincteriana também tem? Tem. Disfunções, dormências, formigamentos, desequilíbrios, sabe, o andar de bêbado, e uma série de intolerância ao calor. Então é uma série de afeta a memória. Sintomas. Tem Memória. algumas pessoas com mais frequência, outras com menos, mas isso na realidade é assim, eu não gosto muito de generalizar, porque além de ser de indivíduo para indivíduo, de acordo com a faixa etária e há quanto tempo ele é portador, tá? A sequela pode evoluir para um lado ou para o outro, voltando ao que eu estava falando no Google inicialmente, né? Então, se você pegar a descrição via Google, você fala, meu Deus do céu, 5 anos cadeira como de é que rodas. existe uma pessoa com 80 anos que tem esclerose múltipla, 50 sobrevive ainda? Por isso que eu falo, então cuidado com o que vocês leem, porque se você for ler, é um atestado de, olha, você vai morrer logo, tá? Então assim, você fala, pelo amor de Deus, né? Então assim, cuidado quando lê a descrição. A gente pega para uma informação generalizada, ponto. É importante? É claro que é, mas procura um neurologista X, depois vai para outro, recebeu uma outra indicação, vá, pelo menos 3 médicos. Até para você ver também onde você se sente mais à vontade, tá? Porque isso também faz parte do tratamento. Se eu tenho confiança, se eu sinto uma empatia da parte médica, tá? A evolução do cuidado geralmente é muito melhor. Se eu não me sinto ouvido, nem pelo neurologista, nem pelo fisioterapeuta, caso eu preciso fazer, não me sinto respeitado, eu vou ter uma dificuldade de aceitar sugestões que me deem. Tá? E vou ficar lendo reportagem de Google ou de Facebook ou de qualquer rede social e vou achar que é aquilo, porque com a Maria acontece isso e com a Ivonete não. Tá? Então assim, não generalizem, por favor. Nós temos sintomas específicos sim, tá? Mas não generalizem. Google é bom? É, para tirar uma fotografia e falar que é legal, tá? Fora isso, vá pegar no seu caso, para sua faixa etária, para sua patologia, o que você pode ter associado. Muitas vezes, não é só a esclerose múltipla que causa distúrbio. Então a pessoa pode desenvolver uma pressão alta, de acordo com a medicação que ela toma. Então às vezes vai ter, sinto muito, umas contraindicações, várias medicações, que são necessárias. Então a gente vai ter que trabalhar o quê? Uma patologia, 2, 3, tá? Com medicação sim, às vezes médicos diferentes. Por isso que na esclerose múltipla especificamente a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar atendendo. Tá? E isso também às vezes é complicado, porque dependendo de onde a pessoa mora, se ela tem condições, né, de passar por fisioterapeuta, se ela passa por terapeuta ocupacional, se ela sim pega uma informação com o advogado, porque olha, eu preciso conseguir essa medicação gratuita e não consigo, eu vou ter que entrar com um mandado aí, com certeza, né? Então, se tem, este é o papel das associações muitas vezes. Por isso eu achei o projeto extremamente interessante de trazer isso para o ABC, né? Porque, no mínimo, aqui vocês vão ter informação, tá? Procurem outras pessoas também, peguem por aí, mas informação que é trazido aqui, porque o pessoal da direção geralmente estão frequentando essa coisa da pesquisa pública para medicação, estão frequentando, se atualizando sempre, né? Na segunda e terça-feira, tudo que tiver. Segunda e terça-feira, na ABC, né? Eu estarei representando a ABC, eu e o Roque.
no segundo encontro brasileiro de associações de pessoas com esclerose múltipla, é promovido pelo Sanofi Genzyme, é o laboratório que fabrica o Albagio, que é essa medicação que foi aprovada agora, que vai começar a ser dispensada. E teve um ano passado e agora eles vão realizar o segundo. E nesse encontro a gente fica a par do que está acontecendo aí no país e no mundo sobre a esclerose múltipla, né? Sobre pesquisas clínicas, o processo da Conitec de aprovação de uma medicação. Tá? As pesquisas clínicas, gente, eu fiquei boquiaberta quando eu soube, porque a gente não tem noção que está por trás de um remédio. Às vezes a gente fala assim, nossa, que remédio caro. Realmente, uma medicação, entre a primeira molécula ser descoberta e ele chegar no mercado, leva em média 14 anos de pesquisas. E se investe em torno de, quanto mesmo, Roque? Quantos? 2 bilhões? 2 bilhões. 2 bilhões e meio. Em torno de 2 bilhões e meio para se colocar uma medicação no mercado. E por que que o custo dessa medicação, algumas medicações são tão caras, por exemplo, uma para esclerose múltipla, por que é tão caro um interferon, por exemplo, que é que eu tomo 3 vezes por semana, que custa 12 mil reais por mês, 12 mil uma caixa, tem mês que eu preciso de 14 injeções, então pula para 14 mil. Por quê? Porque o número de pessoas que vai utilizar essa medicação é reduzido. Então ela teve um custo muito grande para a pesquisa, para ser colocada no mercado, e ela vai ser feita para poucas pessoas utilizarem. É diferente aí de um paracetamol, uma aspirina, alguma coisa que o mundo inteiro usa, que a maioria usa. Então é esse que vai fazer o custo do medicamento, e outras medicações são muito mais caras também para outras patologias raras. Então é isso, a gente fica assim. E até ser liberado também, a gente tem que ter muita pesquisa. A gente reclama, por que tal medicação não está sendo liberada? Gente, tem que fazer testes, pelo amor de Deus, vocês não são cobaias. Tá? Então tem medicações que vão demorar 5 anos até serem liberadas, outras vão demorar 10 anos. Sim, claro que se eu estou doente, eu quero a medicação para ontem, né? A gente entende isso. Mas vocês não são cobaias, gente, pelo amor de Deus. Tá? Vocês têm que o quê? Brigar pela qualidade de vida. Quando a gente segurar a evolução da doença, tá? Não é brinquedo. Isso eu estou falando para qualquer tipo de medicação. Então quem não é da área não sabe tudo isso que acontece por fora. Então a gente se revolta, é lógico, a gente acha que é só uma questão de política governamental, a gente acha que é má vontade, né, de um país que detém aí né? Eu falo, cuidado com essa paranoia que as pessoas têm a respeito da indústria farmacêutica, uma coisa que... Eu trabalho na área médica a vida inteira, mesmo sem ser psicóloga, eu fui auxiliar de enfermagem durante anos, tá? Então, assim, cuidado com isso, né? Tomar medicação não presta. Generalizando, tá? No caso da esclerose múltipla, especificamente. Tem muita gente fazendo tratamento experimental, tá? Como psicóloga, eu acho o seguinte, tudo é válido, tá? Então, se eu quero ir na benzedeira, se eu vou no terreiro de Umbanda, se a minha avó faz chazinho pra mim, tudo isso é válido? É óbvio que é. Tá? É óbvio que é, junto com a medicação. Não me deixem de tomar medicação, gente, isso é extremamente sério. Você pode ter um surto, tá? Passar por uma internação e deste surto você pode sair ou não. E se sair, pode sair com uma sequela que realmente não vai ter volta depois. Tá? Então, assim, achamos que tem uma máfia da indústria farmacêutica, sim, se fala isso a respeito de qualquer situação, tá? Eu, como psicóloga, acho de uma gravidade e de uma falta de ética absurda certas coisas que eu ouço. Tá? Para tratamento de depressão, então, é horrível. Não tome antidepressivo, gente, isso é frescura, né? Até porque a depressão também faz parte da esclerose múltipla, tá? E de outras doenças também, é óbvio. A depressão também é um distúrbio bioquímico do cérebro, não é frescura, não é bobagem, não é falta de força de vontade, não é... É um distúrbio bioquímico do cérebro, gente. Então, assim, não brinquem a respeito disso, tá? Você tem uma fé que te ajuda? Sim, isso eu diria pra você que é 50% do tratamento. Pratique, não importa em quê. Tá? O aspecto social também é importante, com certeza façam. Grupo onde você pode falar a respeito de algo e a pessoa te entende, porque você fala da sua fadiga, né? E a pessoa diz, puxa, eu também sinto isso.
Eu tenho uma intolerância ao calor. Ai, que bom, alguém está falando, isso aí não é bobagem, realmente o outro também tem. Você se sente acolhido e eu digo que isso também é uma boa parte para o tratamento dar certo. Mas não deixem de se medicar. Geralmente o esclerosado toma antidepressivo também? Também toma, porque faz parte. Tá? A medicação vai dar o quê? Um equilíbrio em algumas químicas do cérebro que estão em desequilíbrio. Dá para viver sem a medicação? Lógico que dá. Só que eu vou dizer de novo, eu não vou generalizar. Tem pessoas que têm uma tendência para suicídio. Tá? Então quando eu digo, não tome essa bobagem, o médico está te viciando no remédio. Gente, cuidado com isso. Eu me sinto na obrigação, trabalhando na área, tá? Há muito tempo, para dizer, não brinquem com medicação. Isso é muito sério, gente. Tá? Então assim, é um conjunto de fatores. A sua religião, a sua família. Sim, se você tiver um trabalho, você tem um esporte, você tem uma diversão, você olha para os seus filhos, você namora, seja feliz. Porém, não abram mão da medicação. Tomei uma, não gostei, não estou me sentindo bem? Que bom, volta no teu médico. Olha, não me dê bem com essa medicação. O que você pode fazer para modificar? Tá? Essa pessoa vai te olhar com respeito, ela vai saber o que você já tomou. Volto a dizer, levando em conta a sua faixa etária específica, a sua idade, o trabalho que você tem, a região onde você mora, há quanto tempo você tem a doença, e ele vai fazer um trabalho de mudar essa medicação e se adaptar à pessoa que você é. Mas não simplesmente deixem de tomar, porque sequela acontece. Tá? Se for só uma depressão, 2, 3 meses sem a medicação eu tô ótima, no 4º mês eu caio num buraco do tamanho do mundo, pra que isso? Vou ter que tomar isso a vida inteira? Não sei. Nem o médico sabe, tá? Se for uma medicação que você pode tirar, tem formas de tirar, tá? Ele vai diminuindo a dosagem, vai testando você, você também se percebe e realmente, depois de um certo tempo, você pode deixar de tomar. Mas não pare, porque alguém te falou que isso é bobagem, que isso vicia, que isso é besteira. Não façam isso com você, gente, isso é muito sério, por favor. Tá? Agora, voltando no foco aqui, só para amarrar. A gente está falando da depressão familiar também, né? Porque é uma coisa que a gente só olha, geralmente, o portador da esclerose múltipla. Que você recebe uma notícia dessa, tem como ficar bem? É claro que não. Tá? Cada um vai receber a notícia à sua maneira. Mas é lógico que isto derruba. Tá? Você não sabe o que vai acontecer com você. Geralmente você não tem muita informação, é isso que eu estou dizendo. Tá? Você acha que você vai ter pouco tempo de vida. Você se questiona um monte de coisas, né? A gente trabalha com fases do luto. A Beth falou isso aqui no início, tá? Falando numa linguagem um pouco mais simples. Por que comigo? Tá? De onde eu herdei isto? É castigo? Castigo de Deus? Castigo da vida? Né? Você se revolta profundamente. Não vou me tratar coisa nenhuma. Deixa, eu não vou olhar para isso. Isso não vai acontecer. Isto vai passar. Né? Depois você tem um desânimo profundo, que assim eu não tenho vontade de fazer nada, até realmente você começar a entrar em contato. Peraí, o que é isso? Vamos procurar aqui. Já retornei no médico, vi outras pessoas portadoras da mesma doença, fui ler mais a respeito. Então você vai percebendo, olha, eu tô com isso, vou chutar, com diagnóstico há 3 meses, não morri, continuo andando. Né? Não me curei, o mal-estar está um pouquinho só melhor, mas eu já posso voltar a cozinhar, eu já posso voltar, sei lá, eu me arrumar para ir num shopping com alguém. A autoestima vai melhorando, o seu medo da doença também vai passando, até você ter um equilíbrio. Tá? Agora, é de extrema importância, e é uma coisa que também não é sempre que eu vejo isso, por isso eu agradeço os familiares que estão presentes aqui, né? A família está junto. Por quê? Porque é simples eu ter uma pessoa com uma doença em casa. Então é um pouco como a irmã de Beth falou, né? Ah, mas o paciente é preguiçoso, ele vive cansado, ele não tem ânimo pra nada. Ah, mas eu também tô cansada e posso fazer as coisas, por que você não pode? Né? Mas você é muito fraco, que bobagem. Tá? Então assim, a pessoa portadora de esclerose múltipla, ela escuta coisas horríveis. Né? Coisas que deprimem muito mais ainda. A cobrança é gigantesca em cima. Porque você não melhora logo, mas quando é que você vai sarar desse negócio? Lógico, a família não sabe o que é. Tá? Com alguns neurologistas que eu conheço, eu sempre digo, você convida o parente do paciente para vir na consulta também? Raros convidam. Ou se convida, uma pessoa está trabalhando e não pode ir. Né? A pessoa tem outros compromissos, não pode ir. Tá? E familiares eu estou encaixando todo mundo. Filhos, olha, tem uma moça aqui, não é? Tem a filha da Beth. Tá dormindo, então assim, sim, os filhos também precisam saber.
tá? Não vou falar uma criança de menos de 10 anos de idade, mas mesmo assim é importante dizer, olha, esta pessoa, a mamãe ou o papai desenvolveu tal doença. Tá, o que é isso? A gente explica numa linguagem um pouco mais simples, é claro, tá? Então diz, olha, mas tem uma doença, que ela vai ter que conviver a vida inteira com isso. Porque no momento, gosto muito de dizer isso, ainda não temos cura. Tá? Pode ser que daqui a 10 anos, pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 20, eu não sei. Tenha, que bom. Né? As pesquisas estão grandes em cima, isso é ótimo. Tá? Mas quando o familiar sabe, ele escolhe o que fazer com isso. É claro que esse familiar também vai passar pelo mesmo processo que o portador passa, ou esclerosado, como vocês gostam de se chamar. Também vai ficar com raiva. Nossa, mas e agora? O que eu faço? Tem dia que tá ótimo, parece que não tem sintoma nenhum. Por que na semana seguinte tá acamado, nem levanta da cama? Ou no mesmo dia. Ou no mesmo dia. Eu escuto no consultório, mas além de esclerosado é bipolar, né? Eu falo, gente, outro termo que todo mundo adora brincar hoje em dia, né? Eu falo, vocês não sabem o que é bipolar, não use esse termo, pelo amor de Deus. Bipolaridade é uma doença mental gravíssima também, e não é só mudança de humor. Tá? Então tem termos que a gente usa pra brincar, eu falo, mas vocês não... É como falar esclerosado, né? É engraçado, tá velho, tá esclerosado. Vocês não sabem o que é esclerose mesmo, né? Então a gente até brinca com a coisa pra ficar mais leve. Mas é importante olhar com respeito, gente, com seriedade, né? Então assim, a família também adoece, só que há pouco tempo atrás só estamos olhando para isso. Tá? Então eu acho que tanto o paciente precisa sim de um acompanhamento, não é? Que a equipe médica vai colocar, ou às vezes até o próprio paciente fala, eu tô com dor, sim, vou fazer minha fisioterapia, vou fazer fisioterapia pélvica, que também é importante, porque incontinência urinária é uma das características também, porque a gente perde um pouco de... Né? Então assim, não, porque realmente às vezes, mas nem fechar um botão aqui eu consigo. Né? Então você faz o trabalho, gente, realmente, você pega ideias, como é que eu posso ajudar, né, para que a coisa aqui de fato aconteça. Você libera um pouco da criatividade, porque a depressão faz com que você perca a criatividade. Então percebe, são tratamentos conjuntos, extremamente importantes. O que eu ouço também mas quanta coisa eu vivo no médico. Não quero, vou largar toda essa porcaria, pra quê? Em palestra informativa, pra quê? Isso é perca de tempo, eu não tenho paciência. Cansei de ouvir coisas. Tá? Isto, eu vou te dizer assim, faz parte do tratamento, o cansaço em relação à informação que não traz a resposta que o portador adoraria, que é a cura, não traz a melhorar rápido como as pessoas gostariam, então isto frustra, e a frustração também faz parte, ela precisa ter um lugar, tá? Isso de extrema importância para o portador e para a família. Só uma coisinha. É importante falar, que a Luísa falando de tratamentos, que a gente ouve muito, né, da própria família, quando a gente começa com a medicação ela desacelera em torno de 30% a progressão. Tá? Mas você vai começar a tomar o remédio e você vai ficar bem. A gente não vai ficar bem. A medicação não vai tirar os sintomas que já estão instalados, as sequelas que já estão instaladas. Ela vai aí fazer com que, tentar, né, impedir com que a gente adquira novas sequelas. Não ficamos livres dos surtos, não ficamos livres disso tudo. E na maioria das vezes a medicação, ela deixa a gente um pouquinho pior, porque elas causam, né, efeitos colaterais. Tá? Então, é importante a família ter em mente isso, né? A medicação não vai te melhorar. O que vai te melhorar é o que ela falou, são as terapias complementares, são as medicações de apoio que o SUS não fornece, tá? Tem que sair do bolso. Então, a medicação para dor neuropática, medicação para depressão, medicação, no meu caso, por exemplo, eu convulsiono, então medicação para convulsão. E aí é toda uma gama. O André tá tomando para fadiga, né, André? Amantadina. Para quem tem dificuldade para andar, toma o Fampira, que é uma medicação que ajuda. Para quem tá com problema muito de espasticidade, é uma medicação cara, de R$1.000 e poucos, que o SUS não fornece. Aí dá uma soltada na musculatura. Para pessoa, aí os advogados aí, né, é uma informação,
por exemplo, o Fampira, o paciente tem que comprar a primeira caixa e tomar. Porque se ela não fazer efeito em 15 dias, ela não vai funcionar, porque ela não funciona para todo mundo. Então, se ele não percebe, não tiver uma melhora em 15 dias tomando, não vai funcionar. Então, só depois desse teste inicial que ele vai poder entrar com mandado de segurança para pedir do Estado. Que agora também a gente está aí com um probleminha sério, que o STJ suspendeu todos os processos que versam sobre medicação, tá? Ele suspendeu um e com a suspensão de um, ele deu efeito suspensivo a todos os outros no país, né? Então, todas as medicações de alto custo que estão sendo aí solicitadas via judicial estão suspensas, estão paralisadas. Então, pessoas que dependem para sobreviver, que dependem para ter um pouco mais de qualidade de vida, estão aí sem a possibilidade, por um ano, efeito suspensivo por um ano. Você quer falar? Já voltando um pouquinho do que você estava falando antes de falar da medicação, falando sobre emocional, família e paciente, a doença emocional, ela afeta todo mundo, né? Claro, um paciente, ele está mais, mas também é muito importante que o paciente ajude a família. Porque, assim, às vezes o familiar, ele fica sem saber o que fazer. Porque o paciente não aceita tratamento, não aceita se ajudar. Então, assim, não aceita fazer uma terapia. Ele está paralisado numa fase. Ele está paralisado na fase da raiva. Na fase da raiva. Não, mas eu digo assim, ainda assim, aí a família fica também por falta de informação, né? Então, assim, está na fase da raiva no começo, mas durante a doença, ter que conviver, é muito importante aceitar a terapia para ajudar a família também a se ajudar. Então é tipo, me ajuda a te ajudar. Porque fica mais fácil, mais leve para todo mundo. Que nem no caso da minha irmã, ela passou por todas essas fases, mas você vê que ela se ajuda, ela não falta, ela vai na terapia, ela cai de vez em quando, mas a família, que nem quando eu vejo ela cair, eu sei que é uma fase, porque eu sei que não é dela, eu sei que ela vai levantar daquele momento, então é mais fácil pra gente, porque a gente sabe que vai ser uma fase, é mais fácil para a família ajudar. Então fica assim a dica, porque a família também muitas vezes acaba sendo leiga, mas não defendendo a família tem que estar junto, mas tem que partir do paciente. Quando o paciente fala, eu quero me tratar, a família é obrigada, acaba, né? Agora, se o paciente também aceita um pouco, fica muito mais difícil para a família fazer alguma coisa. Ele não quer se ajudar e acaba se acomodando. Aí quem acaba sofrendo as consequências maiores é o paciente, sempre. Porque esse movimento que você falou de extrema importância, ele é um movimento que a gente chama da dinâmica familiar. Sim. Tá? Isso independente de doença, tá? Sim. Qualquer fato, muitas vezes, que acontece, né? Vamos pegar um movimento de uma família que não tem uma doença grave, tá? Alguém apresenta um distúrbio de comportamento, não importa quem. Pode ser um filho que entrou na adolescência, pode ser um marido que resolveu parar de trabalhar, tá? Pode ser comecei a beber, algo relativamente mais simples do que uma doença, por favor, tá? Vai interferir na dinâmica que eu estou acostumado, tá? A nossa rotina era esta. Apareceu um fato novo, a minha rotina vira de ponta cabeça. Eu não quero sair da zona de conforto. Porque isso me faz pensar, me dá trabalho, né? Nasceu uma criança, olha, uma coisa maravilhosa, mas vira a cabeça da família de ponta cabeça. Não é? É uma coisa maravilhosa, só que muda a dinâmica completamente. Então, como eu vou me adaptar a essa nova realidade? Tá? E é o que a gente coloca para quando aparece qualquer doença, isso porque eu mexo com todas, vai, praticamente. Então, assim, primeiro eu vou conhecer, né? Eu digo assim, o que liberta olha, o que é isso, né? Então, como é que funciona, como é que eu sinto, como é que isso se manifesta, tá? Aí eu vou apresentar para quem convive comigo. Pode ser só um marido, pode ser pai e mãe, avô, avó, até vizinhos, tem amigos nossos, né? Vamos encaixar essa família de amigos também dentro. Olha, eu tenho isso aqui. O que é isso? Então isso aqui me traz isso, mais ou menos dessa situação. Nem sempre eu vou querer sair, nem sempre eu vou estar afim de ir para uma balada, nem sempre eu vou trabalhar com a disposição que eu trabalharia, nem sempre eu vou querer ir nos aniversários que eu iria, tá? Mas em outro momento, quando eu cair, me dá um toque, me avisa. Tá? E se a pessoa troca, volta a dizer, com outros portadores da mesma doença, ela não se sente tão solitária.
Ela começa a se sentir mais dentro da normalidade, é claro, dentro do quadro. Percebe? Com informação, dei para a família. Então, como você falou, a pessoa deu uma caída, a família vai lá, vamos lá, vamos lá. Mesmo que a pessoa responda com raiva, me deixe em paz, eu quero cobrir a cabeça, hoje eu não estou afim de nada. Tá? Tudo bem, eu respeito isso, por um prazo, eu sempre digo, isso merece respeito. Fica uma semana triste, uma semana deprimido, uma semana chateado, gente, isso é normal, não é doença, tá? É natural do ser humano. A gente vai só olhar o prazo de durabilidade disso. Durou muito? Ótimo, vamos pedir ajuda. Tá? E para a família também. Olha, tá difícil para mim lidar com esta pessoa que está sempre sem vontade. Como é que eu vou estimular o filho, vou estimular o meu pai, vou estimular minha mãe, o meu marido a sair, a começar a viver? Tá? Essas perguntas eu acabo ouvindo todos os dias, né? Como é que eu faço isso? Então depende, vamos lá, vamos olhar para a rotina desta pessoa. Tá? Então não é só o fato de ser positivo. Eu prefiro uma outra palavra, né? Ela é mais palpável. Eu prefiro realista. Porque a realidade, ela não é nem boa nem ruim, ela é. Tá? Se eu me obrigo a, entre aspas, ser positivo, é meio difícil. Eu vou brincar de poliana, eu vou querer viver na fantasia. E aí muitas pessoas não vão aceitar isto. Só ver o lado ruim das coisas me amarra numa sensação de impotência absurda. Em relação à doença, em relação à vida. Tá? Agora, ter uma visão realista tá, o negócio tá aqui, o que tem desse lado, o que tem deste. Isto me dá liberdade, me tira da sensação de impotência, eu posso tomar atitudes. E pensar numa substituição, né? Porque sempre existe uma outra, eu não posso fazer isso, alternativas. Mas o que eu posso fazer? São, né, alternativas. Saídas, né? Com certeza, né? Olhando para a Ivy na cadeira de rodas, não te impede, né, Ivy? Você quer ir num shopping? Vamos lá. Vamos comer num restaurante por quilo? Vamos ver onde tem rampa. Né? Na Casa da Esperança eu tenho uma outra paciente, eu falei que eu aprendo muito com ela, né? Por isso eu gosto muito do que eu faço, eu aprendo com todo mundo que eu me relaciono. É uma moça de 30 e poucos anos, ela é cadeirante, tá? Mas ela tem uma outra patologia neurológica, que perdeu a força das pernas, não vai voltar a andar, não vai. Mas ela faz faculdade, normal, né? E uma vez eu lembro que ela falou pra mim isso anos atrás, que ela queria ir no Teatro Municipal de São Paulo. Mas, Luísa, com essa cadeira de roda, eu falei, ixi, eu só fui lá uma vez, eita, pra entrar lá é meio complicado, né? Ela falou, não, mas não é isso que vai me segurar. Ela ligou, né, pro pessoal que trabalha lá dentro, disseram que sim, tem uma visita que é conduzida, né, eles têm alguns guias lá dentro, é uma vez por semana, acho que é quarta-feira, né, ela foi acho que o pai levou, foi de carro e tal, não sei o que, chegou lá, tinha uma equipe lá, vários outros cadeirantes, pessoas de bengala ou de andador, tá, que fizeram uma visita ótima lá dentro. Claro que só tem um banheiro adaptado, né, isso é um problema, mas, para todo mundo, mas ela foi. Né? E depois disso ela começou o quê? A cadeira dela não é motorizada, né? E aí ela falou assim, eu queria andar numa cadeira motorizada, mas eu tenho medo. Eu falei, bom, vai no shopping center, né? Ela, é verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? Então ela foi em Santo André, num shopping, até ri com ela, porque ela falou, Luísa, aí chamei o segurança lá, um homão, né, pra me tirar, porque ela foi sozinha. Também fiquei super orgulhosa, né? Sem ninguém, o carro dela é adaptado, isso depois de um tempo. Chegou lá, né, o cara colocou ela na cadeira, ela falou, bom, me ensina aqui, né? E o moço ensinou tal, ela entrou numa loja, essas de departamento grande, não sei se Renner ou CRA, e ela tava lá, não sei o que tem, ela apertou um botão errado, a cadeira começou a rodar e prendeu nas roupas e a cadeira ficou rodando. Ela falou, Luísa, eu comecei a gritar, para esse negócio, né? Aí desligaram, ela chama aquele segurança lá, e chamou, desenroscaram ela da cadeira, né? As roupas, não sei o que e tal. Ela falou, olha, Luísa, com a maior cara de pau que eu aprendi a ter na face da terra, o moço, você quer que eu te leve pro carro? Não, eu nem almocei ainda. Sentou, ela falou, eu tava roxa que nem uma pimenta, envergonhada, Luísa, querendo me enfiar de bar. Não quis saber, falei, não, me põe aqui, de novo, vai. Onde é o elevador? Foi na praça de alimentação, pediu, falou para as pessoas pegarem a bandeja, colocarem pra ela lá na mesinha e tal. Ainda foi tomar café, né? Então depois disso, eu falo pra ela, eu vou contar teu caso pra todo mundo, você me permite? Não, Luísa, conta sim, porque olha, eu morri de vergonha, tá? Mas aprendi a ser cara de pau. Então depois disso ela vai no céu, não sei das quantas, ela vai em teatro, né? Sempre liga antes, é claro, com uma acessibilidade aí. Então eu aprendi muito a respeito de acessibilidade com essa pessoa, né? Porque coisas que nem eu mesma conhecia. Ela falou, eu ligo pra lá, ó, e aí? Tem rampa? Ó, então deixa alguém me esperando pra me ajudar, né? E ela tem uma amiga que usa andador. Ela falou, então cabe andador aí? Porque é largo o negócio, hein? Cabe a cadeira? Porque é largo. E vai.
tá? Porque também achou que a vida dela estava acabada, né? Começou a namorar, os dois bonitos aí dando exemplo para nós, né? Não, quem que vai querer namorar uma cadeirante? Era um dos questionamentos dela horríveis. Eu tô dizendo isso, por favor, mas eu pedi permissão para ela, tá? Não citar nomes, mas compartilhar a vivência dela. Ela falou, porque assim, eu não posso ter vida, como gravidez, levando outra coisa aqui, né? Não, eu tenho esclerose múltipla, eu não posso engravidar. É um dos mitos a respeito da doença. Tá? E claro que pode. Aliás, um traço específico é que na gravidez os sintomas desaparecem. Olha que interessante. Né? Disso o Beth pode falar. O surto desaparece, eu vou pegar uma água, durante a gravidez. Olha que legal, a parte neurológica o que faz. Como isso aqui é bonito, né? Como o corpo é bonito. Não né? se sabe bem o porquê, mas se acham que é por conta dos hormônios. Durante a gravidez, a esclerose fica dormindo e pode se suspender a medicação, a mulher não vai ter surto. E assim que o bebê nasce, ela normalmente não amamenta para voltar com a medicação o mais rápido possível, porque aí sim pode vir um surto grave. Né? E os dois têm esclerose múltipla. A doença não é hereditária. Cerca de 4%, de 4 a 5%, a chance de uma criança que tenha um dos pais com esclerose múltipla desenvolver. E cerca de 25% tem dos dois pais, tá, com esclerose múltipla. Mas não tem um traço hereditário, não. Então a chance é muito pequena, né? E não é contagiosa. Não é. Não é. Isso é o mais importante. Não. As pessoas ouvirem de que não é contagiosa. E não é doença de idoso. Isso. A gente fala assim, eu tenho esclerose múltipla, o que a gente ouve? Nossa, mas você é tão jovem. A gente tem a sensação de, pô, eu vou morrer amanhã, né? Porque realmente não é uma doença né, tadinho, tão novo, né? Mas não é uma doença contagiosa, não é uma doença, né, de idosos. Né? Então, a expectativa de vida é praticamente a mesma. É normal, né? Pode-se ter filhos, na verdade, quando descobriu o diagnóstico, depois de um mês a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. E a primeira coisa que eu fiz quando tive diagnóstico foi vir na Fundação Santo André para fazer fertilização in vitro. Não, a gente falou, não, eu não posso ter filho, então vamos lá procurar fertilização in vitro. Né? É que você fica meio paranoico, né? Fica, com razão. Mas hoje eu falo que a minha filha de 4 anos entende mais de esclerose múltipla do que eu. Pode. Né? Pode parecer absurdo, mas é verdade. Mas né? Ela olha com respeito para você e ela não tem medo. Não tem. No caso de filhos, é que assim, também tem as relações diferentes, tá? Para pais, nós temos pais aqui, tá? Quando um filho meu, eu descubro que um filho meu é portador, a sensação é horrível. Por que não eu? Né? Minha mãe disse isso. Por que não? E assim, por que não eu? Você percebe? Então isso é da própria maternidade. Paternidade e maternidade. Tá? Então você assim. Se sente impotente. Por que não eu? Deveria ser eu sou mais velha. Não é verdade? É verdade. Então assim, faz parte, gente. Se é um filho que tem, meu Deus do céu, não é verdade? Se é um companheiro, tá, mas pelo menos, entre aspas, ele é tão adulto quanto eu, não é? Dá pra ter uma relação de equilíbrio. Eu só fico preocupada se eu vou ter saúde pra cuidar desta pessoa, né? O tempo que ela ficar, eu não sei que relação de dependência ela vai ter comigo. Então isso interfere muito na afetividade do casal em si. Tá? Mas sim, os sentimentos, eles mudam de acordo com o papel que cada pessoa tem dentro da sua família. Isso também precisa ser olhado. Tá? Então assim, no caso de pais, mas essa criatura vai crescer, vai ter uma vida normal, vai poder trabalhar, não é verdade? Vai poder se casar, desenvolver a sua vida. Então são questionamentos naturais de acontecerem. Tá? Vai viver muito? Não é? Você falou, né? Primeira coisa, eu vou morrer amanhã, né? Eu vou ter filhos ou não? Quer dizer, qual a minha relação com essa pessoa? Eu vou ter que cuidar dela como? Tá? Então, por isso que assim, uma abordagem de troca, sempre volto a dizer, seja num grupo desses, tá? Seja com psicólogo, seja com pedagogo, sim, pode ser com o terapeuta ocupacional, pode ser com amigos, vai, até virtuais que você tem, que são portadores. Puxa, que bom, gente. Então, a vida, existe vida, né? Com esclerose múltipla? Claro que existe. Com outras doenças também? Com outras doenças também.
Tá? Então, vá se informar a respeito do que é. Agora, é lógico, quando eu me comparo com outro portador, aí eu cometo um crime comigo. Porque assim, aquela pessoa está desenvolvendo o sintoma por esta via. Tá? Diferente da minha. Algumas famílias às vezes comparam. Por que o fulano tem este sintoma e o meu filho não tem? Ou meu marido não tem? Tá? Volto a dizer, não compare. Gente, não é Google. Né? É o paciente hipotético, pelo amor de Deus, que a gente usa para pesquisa e para dar uma descrição das situações. Agora, como a Ana Paula sente, não é verdade? Como a Marusquinha sente, não é verdade? Como você sente, como o pai de Ive sente, como a sua mãe sentiu, não é verdade? Sua filha que está aí do seu lado. Tá? É isto que faz a riqueza, gente. Então, quanto mais a troca, uma troca respeitosa de informação e essa forma afetiva que a gente está fazendo aqui hoje, até no porquê que eu não quis ficar aqui dando palestra, porque não é esta a função, tá? A gente está aqui para trocar informações de cada papel que as pessoas representam aqui, como ficam essa sensação em cima, é esta riqueza. Porque você vê, tá? A vida, apesar da esclerose múltipla, sim, eu não posso negar a existência da doença, seja ela qual for. Podia ser um diabetes. Também é uma doença crônica. Se eu não cuidar, ela me leva. Se eu cuidar e olhar com respeito para ela, pronto, eu posso ter uma qualidade de vida diferente da maior parte das pessoas. Mas sim, eu posso viver com isso. E esse não negócio se perguntar o porquê comigo, né? Mas eu passar a me perguntar por que não comigo? Por que não pode ser comigo? Isso. O que eu tenho de diferente? O que a gente tem de tão especial, comigo, né? Eu vou lhe falar que eu só entrei em conscientização um pouco da esclerose múltipla quando eu passei a me perguntar dessa maneira. Porque eu me perguntava, por que comigo que aconteceu isso? Né? E aí eu aprendi, na verdade, a me perguntar, por que não comigo? O que eu tenho de diferente de outras pessoas que não pode acontecer comigo? É apenas uma patologia, é apenas uma doença. E assim, ela apareceu, tá? O que eu vou fazer com isso? E vamos seguir a vida. Tá? Podia ser esclerose múltipla, pode ser uma enxaqueca que não tenha justificativa. Não é verdade? Pode ser uma mudança de casa, qualquer coisa pode acontecer comigo também. Só que tudo que nos tira do que a gente já conhece, eu me conheço desta maneira, vivendo assim, andando assim e fazendo isso. De repente eu não posso mais fazer isso, eu estou limitada neste momento. Aí a coisa pega feio, então eu vou brigar contra. E toda vez que eu brigo contra, nós arrumamos sérios problemas, porque você cria uma resistência em cima. Tá? Então assim, a necessidade de trocar, vou falar isso 1 milhão de vezes, com o médico, com outros profissionais e com outros portadores, tá? Porque filme a respeito tem pouco, né? Novela tentaram fazer algo, mas pelo amor de Deus, distorceram completamente a ideia, né? Foi uma a respeito de todas as... Não, mas virou um super-herói, né? Mas a respeito de todas as doenças, né? Fizeram uma com uma moça pseudo-autista há pouco tempo atrás, que para nós psicólogos a gente fala, bom, essa moça tem autismo onde, né? Ela pode ter outra patologia, a gente até entende, mas não é autista também. Então, assim, fica difícil retratar, tá? O que eu acho que seria interessante. Né? Daria uma gama um pouco a mais, principalmente para os leigos também saberem e não virem com essas perguntas, mas isso é contagioso, né? Pega no espirro, se eu apertar a mão, pega, né? Exatamente. Eu costumo dar o exemplo, quando a primeira reunião que nós tivemos da ABC, fui lá na Federal, né? Federal de São Bernardo. E foi uma moça cega, foi ela e o cão guia dela, junto com uma outra que tinha esclerose múltipla, mas as duas não se conheciam. Se conheceram naquele... o amigo da Carla, que é a moça cega, que conhecia a outra e tinha um projeto de patinação para pessoas com deficiência. E ela foi lá para falar do projeto porque ele não foi, mas ela não sabia o que era esclerose múltipla, não sabia nada. E nós fizemos um círculo assim, primeiro encontro, vamos começar a ABC... E a gente começou a conversar e todo mundo começou a contar a sua história. Nós éramos um grupo que acho que tinha umas 8 pessoas. E cada um começou a se apresentar e falar a sua história, porque a gente só se conhecia virtualmente. Você estava, né, Marusquinha? Aí a gente começou, então, porque eu tive um surto? Não, olha, porque eu estou em surto. Ela falou assim, chegou um momento, a Carla falou assim, gente, posso fazer uma pergunta? Vocês vão ter um surto aqui? Porque senão eu vou ficar perto da porta. O que é surto? O que é surto? É surto psicótico? Ela entendeu literalmente como não tinha ficar todo mundo louco, ia sair, né, quebrando tudo. Foi assim, incrível, né? Foi engraçado. Foi muito engraçado. Hoje a gente olha
Foi engraçado. Foi. Porque assim, a gente, na nossa cabeça, todo mundo que estava ali, acho que só tinha um que era a mãe de um paciente. Os demais tava tudo com esclerose múltipla, nem ela, né? Mas foi muito, a gente riu muito. Tinha o marido de uma paciente também. Tinha, da Marina. E só pegando um ganchinho no que você estava falando, a importância de todo mundo conhecer a informação, pessoal de pedagogia. Já tem diagnóstico, assim que a gente tem conhecimento, de um menino de 8 anos, de uma menina de 4 anos, hoje ela tem 12 e foi diagnosticada com 4. Então, quanto mais informação, quanto mais se sabe do sintoma, a chance de diagnósticos precoces é maior. Então, vocês podem sim se deparar em sala de aula com uma criança com esclerose múltipla, que está apresentando sintoma e ainda não sabe o que é, né? E aí o olhar, às vezes o olhar do professor, fala, tem alguma coisa errada, né? Vamos chamar aí os pais, vamos conversar, vamos pedir uma avaliação neurológica. Nem tudo é distúrbio de comportamento. Não, nem tudo. Né? Então, assim, sim, temos, né, uma gama enorme de distúrbios de comportamento a serem olhados, tá? Mas eu lembro na época que eu fazia faculdade, isso, uns anos atrás, os neurologistas que davam aula sempre diziam assim, peque por excesso. A criança pode estar se fazendo de surda, ou ela pode ser surda mesmo. Então, peça uma avaliação com o pediatra, neurológica, né? Porque, assim, a expressão da criança é muito mais difícil. Um adulto fala, eu estou cansado, não é? Eu estou exausto, eu tenho dores, minha perna parece que não está querendo se mexer, né? Ou tá, vamos procurar. A criança não, mas ela pode começar a tropeçar e cair. Ou realmente ela pode começar com distúrbio de atenção, né? Então, você está falando, espera aí, é autista ou de repente ela dorme muito em sala de aula? Né? A gente costuma ver isso, sim, pode ser um problema em casa, por favor, né? Pode ser um distúrbio neurológico, então sempre vamos pecar por excesso, né? Pecou por excesso, você tem falhas menores e de repente você já ajuda, né, essa criaturinha logo de pequena para que de fato ela não corra risco. Porque um surdo atrás do outro, sem ser diagnosticado, sim, a pessoa corre risco, gente. Tá? Ela pode ter perdas neurológicas severas, né? Então, assim, também faz parte. E às vezes vai cair na escola, importante o que você trouxe, né? Porque em casa a pessoa acha que é normal, mas ele é assim, a criança é desse jeito. Ele cai muito, tropeça, né? muito. Não necessariamente. Tudo. Né? Então, a avaliação, dentro do que a gente pode fazer, né? Façam os encaminhamentos necessários, vocês trabalham com mais tranquilidade, vamos dizer assim. A criança está sofrendo bullying porque estão chamando ela de estabanada, né? Então, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Vocês trabalham com mais segurança, com certeza. É incrível, eu tive consulta semana passada com a doutora Liliana, que é a nossa diretora técnica, e é neurologista minha, do André, da Ana, da Karina, da Rose, da Adriana, acho quase de todos aqui que moram lá na região de Santo André, São Bernardo, Diadema, ela é neuro. E aí, ela me falou assim, eu vou te mandar uma coisa, porque eu estava falando da consulta pública, que as pessoas às vezes falam assim, eu não uso essa medicação, por que eu vou participar, né? E ela me mandou uma fábula, e aí entra, né, às vezes assim, na hora que eu falei assim, a gente falando, né, do papel ali do professor, da pedagogia, a gente vê onde é que vai a coisa, da gente falar assim, às vezes vê uma palestra e fala assim, putz, vai falar de esclerose múltipla, isso não tem nada a ver com a minha área, comigo. E ela me mandou falando do rato, eu acho que, não sei se a maioria aqui conhece, o ratinho, puseram ratoeiras na casa, e o rato ficou muito apavorado. Porque iam pegar, ele ia morrer. E aí ele foi pedir ajuda pra vaca. A vaca falou, eu não tenho nada a ver com isso. É problema seu. E aí ele correu pro porco. E o porco deu a mesma resposta. Foi pra galinha a mesma resposta. E ele falou, eu vou morrer, não tenho o que fazer, vou morrer. Só que à noite, a ratoeira pegou uma cascavel. E a dona da casa foi ver, desarmou, né, a ratoeira, ouviu aquele barulho, ela foi ver, cascavel picou ela. E ela ficou muito mal. E foi pro hospital. E ficou vários dias. Quando ela teve alta, ela chegou em casa, o marido dela falou assim para a empregada, faz uma canja, porque ela não tá bem. E lá foi a galinha que não tinha nada a ver com a ratoeira.
Passou, aí começou a receber muita visita, que iam visitar. Ele falou assim, mata o porco para alimentar as visitas. E lá se foi o porco que não tinha nada a ver com a ratoeira. Mas teve complicações e a mulher morreu. E aí muita gente, era numa fazenda, velório na fazenda, aquela coisa, mata a vaca para alimentar as pessoas que vêm pro velório. E lá se foi a vaca que não tinha nada a ver com a ratoeira. Então, quem sobrou? O ratinho, né? Então, quando a gente fala, não, isso não, eu não tenho nada a ver com isso, é um papel de cidadão, né? A gente se informar a respeito de tudo, porque assim, a gente quando... E eu falando no caso de professores, porque eu sou professora, a gente, assim, se informar e saber de tudo que pode acontecer com um aluno nosso, né? Que é um disseminador de informação também. Disseminador de informações. No direito, né? Então, assim, nossa, o que eu tenho a ver com esclerose múltipla? Aí vocês já tiveram alguns exemplos do que tem a ver, né? Quando a gente precisa de uma medicação, quando a gente precisa entrar contra o INSS para conseguir um auxílio-doença ou uma aposentadoria, porque o INSS não está afastando ninguém, não está aposentando, pelo contrário, está querendo desaposentar. Então, assim, a gente vê assim, que todos os profissionais acabam envolvidos em autoimune, então a gente precisa equilibrar. As medicações são para imunológica para não haver ataques. Exatamente, eu ia falar nisso. A nutrição é realmente importante assim, em vários aspectos para várias patologias, né? E para manter, na verdade, porque a gente tem que manter a célula funcionando. Então, para que você não adquira outras doenças não transmitíveis, como diabetes e tudo mais, né? Até quando você estava falando de medicamento, a gente tem também uma disciplina de interação fármaco-nutriente, sabe? O tempo da posologia do remédio, da ação, da farmacodinâmica do remédio. E até você falando sobre uma medicação, você tem que tomar que é um antidepressivo, um outro para funcionar um outro órgão, um outro para manter, né? Então, é importante a interação do alimento também. Porque... O antidepressivo resseca o intestino, é um sintoma. Exatamente. Por isso ele é de extrema importância. Exatamente, porque diminui o trato gastrointestinal. Então, é importante ter uma alimentação adequada para promover, com fibras, para promover mais a aceleração do intestino, onde é absorvido o alimento. Então, é importante sim. Essa equipe multidisciplinar é muito importante. A nutrição tem um papel importante para todas as patologias, né? Mas você falando assim agora de medicamento, eu associei a medicação, sabe, com o funcionamento celular. Eles disputam mesmo o sítio ativo na célula. Então é bem importante estar bem alimentado e equilibrado, né? Uma boa alimentação para prevenir outras doenças. E aí a gente precisa, você é de qual área? Eu sou de farmácia. O farmacêutico aí, né, entra também desde lá da parte das pesquisas, né, até a parte da dispensação da medicação, conhecer a medicação, a enfermagem, né, que acompanha para ver se os medicamentos que são injetáveis, porque hoje no Brasil a gente já tem disponibilizado até agora um oral e está entrando mais um, o resto são todos injetáveis. Então, assim, tá injetando corretamente, tá fazendo a informar a respeito de sintoma, não é verdade? Né? Deu uma febre, deu uma gripe, porque a medicação ela dá um colateral grande, né? Então, se você tem uma pessoa que faz a aplicação, te dá um suporte desse, você se sente menos desprovido. A psicologia, fundamental. Eu esqueci de falar que a minha irmã é estudante de psicologia, né? Ela tá aí na área. Sofrendo da faculdade. Essa pergunta para a Luísa a respeito do tratamento, se ela tem acompanhado ou já acompanhou algum parente, algum familiar de paciente. Já. Eu tenho um costume, mas é um costume meu, por favor, não tem um protocolo a respeito, tá? Quando eu pego qualquer pessoa que venha procurar uma patologia degenerativa, evolutiva ou caso de depressão, eu acho muito difícil trabalhar só com a pessoa, tá? Então, em algum momento que eu percebo, e eu já deixo isso claro logo no início, eu digo assim, olha, eu vou precisar conversar com algum familiar teu. Tudo bem para você? Porque eu preciso pedir permissão para o paciente por uma questão de ética,
tá? A não ser que tenha uma deficiência mental, mas aí é outra situação. Eu faço um contrato com a pessoa a respeito disso, tá? Depois de um certo tempo, que eu consegui te dar um suporte, que eu percebo que a situação entrou um pouco no equilíbrio, você me permite conversar com algum familiar para orientar, informar, tá? E ver o que está acontecendo lá também. Raramente eu tenho resistência contra isso, tá? Então, eu atendo o paciente um certo tempo e depois eu sempre chamo um familiar. Tá? E muitas vezes, sim, a gente dá continuidade dando suporte. Não precisa ser uma coisa semanal. Agora, é lógico, se o familiar entrou numa depressão severa, já vi isso também acontecer. Acontece, tá? Principalmente cuidador de Alzheimer ou de Parkinson. Tá? Porque são patologias que realmente... Porque são pacientes que vão depender completamente deste cuidador. Vocês sempre vão estar com a mentalidade sã, tá? Vocês não têm uma tendência a perder a identidade, tá? O surto, ele é só físico mesmo, tá? Estou pegando um quadro normal, por favor, básico. Pode ter uma patologia mental associada, mas isso é mais raro, tá? Estou pegando vocês que estão aqui. Vocês sempre vão continuar tomando decisões, vão decidir o que vocês querem, vão continuar sendo quem são. Isso ninguém vai tirar de vocês. Agora, tem patologias evolutivas e degenerativas onde há uma perda dessa capacidade. Eu vou pegar mais comum que Alzheimer. Algum tipo de demência senil, isso também acontece, tá? Então, o que você faz? Com o paciente, é pouco, mas você faz muito pelo familiar, tá? Então, você dá esse suporte. Olha, como lidar com isso, tá? Porque se o familiar adoece junto, quem cuida, né? A gente chama de doença do cuidador. Na realidade, tem até nome para coisa, tá? Então, o que você faz com este cuidador? Se ele não tem um suporte, pelo amor de Deus, então, né? Vai para uma clínica, vai, né? Um vizinho cuidar, então, assim, você dá uma bela acompanhada nisso e realmente dá para fazer um trabalho muito bonito. Você viu que a mãe da Priscila, a Cida Moreira, que é uma das nossas blogueiras agora, a Priscila tem esclerose múltipla e agora... tem dois tipos de progressiva, tem a primária que já começa progressiva e tem a secundária, a pessoa tem o surto ou remissão, que a maioria tem, e depois passa para progressiva secundária. A da Priscila passou por progressiva secundária e a mãe dela escreve no blog, a mãe dela escreveu o último texto. E do cuidador, quem cuida? Isso. Mas é super importante, né? Então, também com o cuidador. Minha esposa faz tratamento também, não junto comigo, com um profissional diferente, mas indicado pelo profissional que me atende, né? Até para não misturar as bolas, até porque ela tem, né? Acho que ela tem anseios, necessidades dela, então, mas ela faz também, né? E é super importante. Mas essa procura é rara. É mais fácil a fuga, né? Exatamente. É mais fácil, tá? É uma resistência grande, é raro essa procura. Não querer se informar, porque parece a sensação que dá que se ele não se informa, ele não tem responsabilidade. Seu nego não existe. Mas na verdade, eu que empurrei para essa situação. Na verdade foi... eu não tenho problema nenhum em falar, mas assim, eu tive problemas de ter que empurrá-la realmente a esse propósito, né? A essa realidade. Que bom que ela aceitou. Depois de muito custo, mas aceitou e aí hoje está se desenvolvendo super bem. Mas é porque talvez ela não aceite, né? Não por falta de Não. responsabilidade de querer cuidar ou não, né? Não, era aquela coisa da negação, como ela disse. Da negação. É aquela coisa da negação, do tipo, olha, se eu não me informo, eu posso relevar isso. Eu não sei, então como eu vou fazer se eu não sei? Eu sou Porque vai levar. eu acho que existe aquela situação, né? O homem, o provedor da casa, né? E aí de repente minha esposa, né? Ela sempre foi a filhinha do papai dela, né? Então sempre foi criada cheia de, né? E eu na verdade fiz da mesma maneira quando nós nos casamos, né? E isso foi um choque muito grande para ela, né? Eu falo que na verdade foi um caminhão de mudança, assim, na verdade não descarregaram, na verdade. Ele tombou na porta de casa e aí, né, caiu na cabeça de todo mundo, porque a gente queria engravidar, né? Ela queria engravidar e aí de repente descobriu que o marido estava doente, né? E aí de repente, daí um mês depois descobriu que estava grávida. Pô, ótima notícia, mas aí fala, pô, e aí, agora como é que eu vou criar aquela criança e agora eu tenho um marido também que vai depender de mim? 6 meses depois eu fiquei na cadeira de rodas. Eu saí da cadeira de rodas há 6 meses atrás, né? Aí logo depois a minha mãe veio a falecer.
né? Então, assim, foram uma série de mudanças na vida dela, e eu sei o quanto traumático foi para ela, né? Então se viu essa necessidade, né? Mas ela tinha a negação, né? Era literalmente a negação. Olha, se eu não olhar para isso, talvez eu não, né, eu acorde deste sonho e tudo volte ao normal, né? Hoje é uma outra realidade, né? Hoje ela, né, então é semanal, né? Ela faz um apoio semanal, eu faço meu apoio semanal e ela faz o apoio semanal. Né? Com a psicóloga dela, ela conversa por Skype, por presencial, da maneira que se fala, né? E era muito engraçado, tá? Isso é uma coisa interessante de se comentar. Nas primeiras consultas dela, ela se escondia para fazer a terapia dela. Algumas das primeiras consultas ela ficava dentro do carro, fazendo pelo Skype, porque ela não queria ter o consultório e ela não queria saber que ninguém estava falando. Que ela estava falando. Eu assumo pela metade. Né? Eu assumo pela metade. Né? Tá certo. E assim, vai chegando até chegar. E aí agora não, agora ótimo, né? Agora tudo bem, né? Quando vai falar pelo Skype, ela fica lá com o celular ou com o computador, ali em um cômodo da casa mais tranquilo. Então hoje eu vejo que vai se soltando aos poucos, mas no começo foi muito difícil. A gente está não escutando, Claro, terminou? Terminei. Então, a gente falando da esclerose, mas como ela está falando muito do Alzheimer, fica um exemplo aqui também que eu e a minha irmã, nós somos filhas de uma pessoa foi diagnosticada com Alzheimer, né? E a gente houve uma divisão na família, né? Então, eu e a minha irmã, a gente percebeu os pequenos detalhes, que a minha mãe estava tendo algumas dificuldades, assim, uns pensamentos meio diferentes. Eu e a minha irmã, vamos atrás, vamos buscar, vamos. Meus irmãos acham que a gente está arrumando doença para minha mãe até hoje. Por quê? Eles não procuraram se informar, porque minha mãe é uma pessoa lúcida, mas ela tem Alzheimer, ela toma medicação. E fica uma divisão na família. A minha mãe acaba sofrendo com isso, porque a minha mãe se conscientizou que tem Alzheimer e os meus irmãos ainda não. Eles acabam tratando ela como uma pessoa normal e não é a negação, eles não querem. A gente pediu para a doutora Liliana chamar eles, não resolveu. Um falou para a Liliana, eu não vejo a minha mãe doente. Quer dizer, é fácil, né? Então assim, eu não vejo, não tem, para mim vai ser normal. É uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade, porque ela precisa de coisas, ela precisa de cuidados. E pior, ela mora com eles. Né? Não, eles moram com ela, né? A gente acaba sempre falando isso, mas são eles que moram no quintal dela. E eu e a minha irmã, a gente mora mais longe, então quer dizer, pra gente, como filhas que moram longe, existe uma responsabilidade, uma preocupação maior, porque nós sabemos que os dois que estão lá não olham para ela como uma pessoa que tem Alzheimer. Isso se chama dinâmica familiar. Então, difícil. Toda família tem a sua dinâmica. Sim. Toda ela sensação. Mas quem acaba sofrendo mesmo é o paciente, no final das contas, né? Não necessariamente, tá? Sim. No caso do Alzheimer, não. Porque quando perde muita consciência, né, a gente fica muito preocupado com isso. Os pacientes, hoje, no caso, a minha mãe que sofre mais. Né, extremamente importantes, mas assim, assumir o tratamento, né, fazer o tratamento, participar, procurar ajuda, né, que foi a temática do que a gente trouxe aqui hoje. Isto é em tudo. Na realidade, se eu tiver um vizinho com um problema, não importa que eu seja leigo no assunto ou não, né, dependendo da relação que eu tenha com este vizinho, eu preciso me envolver com isto. Isso não necessariamente é uma invasão de privacidade, tá? Mas assim, nós precisamos aprender a cuidar um dos outros, tá? Pode parecer uma visão meio romântica das coisas, mas eu acho que na situação em que a gente anda aqui, por favor, não entre em aspecto político, até porque eu não tenho nenhuma opinião formada a respeito, tá? E aqui cada um tem a sua. Mas eu acho que a gente está num momento extremamente perigoso, né? De uma coisa de um egoísmo, de uma divisão pelos motivos que estão acontecendo. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Eu só quero deixar claro uma coisa. Estamos falando de doença aqui, tá? Mas poderiam ser outros problemas. Um vizinho, uma criança que é maltratada, um idoso que é deixado, pode ser uma situação de violência doméstica, tá? Isso é no geral. Eu não preciso ir lá bater na porta da pessoa e me enfiar na vida dela, não é isso. Mas eu posso me informar a respeito, como eu posso ajudar.
Isso é uma questão que eu acho que tem a ver com respeito pela humanidade. É uma coisa que a gente meio que está perdendo. Tá? Então não adianta eu falar que não vou me envolver, eu vou brincar com a negação, né? Isso não é comigo, eu ponho na cara, né? Isso não está acontecendo, porque não está funcionando. Nós brincamos disso muitos anos. E estamos na situação que estamos porque a gente brincou de fazer de conta que ninguém estava vendo nada. Né? Então eu estou pegando uma coisa micro, que é o que nós estamos lidando aqui com doença, mas dá para você expandir para o macro. Né? O macro é a sociedade e é o mundo, eu não estou falando do país, né? É uma coisa de mundo. Então vamos tentar se olhar com mais respeito. Eu não conheço uma doença, eu não conheço uma deformidade se eu ver uma criança na rua ou alguém, né? Uma queimadura, uma doença onde a pessoa, né, ela tem uma sequela muito grande. Deixa eu me informar a respeito. Tá? Porque daí eu posso, no mínimo, olhar para essa pessoa com outro olhar. E isso eu sinto que falta, cada um está olhando para o seu. Tá? Isso é uma preocupação nossa, né? Que trabalhamos na área da saúde, que estamos acostumados com certas coisas. Então é claro que me assusta o que eu não conheço. Mas deixa eu tentar entender o que está acontecendo, deixa eu conhecer um pouco, para ver que tipo de ajuda eu posso fornecer. Porque assim, quem ajuda se sente muito bem. Tá? Tenho certeza disso. Eu não ganho nada para estar aqui. É um prazer. Tá? Se algum paciente procura, de repente, porque precisa de uma ajuda, sim, eu atendo via WhatsApp. Né? Nos momentos que eu posso, tá? Já atendi pessoas do Rio, de outras situações. Para mim é um prazer, isso não é um problema. Tá? E assim, e não ganho nada para isso. Não quero fama, não quero... Para mim isso não faz diferença. Eu me propus a fazer isso, a proposta para mim está muito clara. Eu me comprometi. E quando a gente se compromete, a gente faz até o final. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui. Tá? Mas enquanto eu estiver, eu faço isso com muita honra e com muito respeito. Para as famílias, para as pessoas, né? E assim, eu queria jogar essa ideia para que vocês individualmente também façam, né? Seja um trabalho voluntariado que de repente a gente se propõe a fazer aqui, né? Olha, vou ajudar, vou fazer um atendimento, vou vir aqui para arrumar o café, tô vindo aqui para fazer outra coisa. Se eu estou comprometido, eu tenho que fazer, gente. Não dá para ser diferente. Não é quando eu quero, é um compromisso. Claro, para vir aqui hoje, eu tenho curso de sábado, né? Eu faço curso, então, tá, vamos lá na agenda. Olha, não posso sempre estar perto, mas quando puder, ou dar um atendimento à distância, sim. É dentro da minha possibilidade, mas eu me comprometi a isso, eu faço. Né? E faço isso no meu trabalho, faço isso na sociedade, então só para a gente lembrar um pouco disso. Né? A companhia das pessoas cura um pouco da dor desta solidão da doença, ajuda a curar um pouco do preconceito, ajuda a curar um pouco da ignorância, né, a respeito de algumas coisas. Então, assim, é uma sugestão que eu faço para pensarem. Tá? Cada um é responsável por si aqui. Eu acho que todo mundo tem uma bagagem imensa. Tá? Vocês têm uma bagagem de história, de vida muito grande que precisa ser respeitada, é claro. E quanto mais vocês compartilharem, vocês acrescentam muito na vida das outras pessoas. No momento que eu tenho para dizer isso. Certo? E obrigado pela atenção.